Então, na aula de hoje a gente vai, como eu falei, estudar sobre as medidas de resumo, tá? Que dentro da estatística são medidas que a gente busca sintetizar a informação que está contida na nossa amostra por meio de estatísticas, né? E essas estatísticas vão nos dizer as características da amostra sem a gente precisar olhar para a amostra inteira, tá? E o conjunto de dados que eu vou usar para ilustrar a aula de hoje é um conjunto de dados bem famoso na área de análise de dados, que são três espécies de pinguins. é, Se eu não me engano, é de Galápagos ou algum lugar semelhante. Então, eles têm essas três espécies aqui. Não, é o arquipélago de Palmer mesmo. Só não sei onde fica. Ah, tá. É uma estação, eh, fica na Antártica, chamada Palmer. E aí foram observados alguns pinguins e foram eh, observados algumas características voltadas para biometria, né, do animal. Você tem aqui comprimento da nadadeira, a, a massa corporal. Acho que aqui não tá. Não é, tá. Aqui você tem, né, organizado ó, cada objeto de estudo em em uma linha e as características em colunas. Então você tem a espécie daquele animal que foi observado, em qual ilha do arquipélago ele estava, eh, o comprimento do bico, a profundidade do bico, a- o comprimento da nadadeira, a massa corporal em gramas, tá? E o sexo do indivíduo. O que a gente vai fazer aqui é verificar se eu tenho evidências da hipótese de que existe uma diferença morfológica, né, no corpo do animal entre dentro da mesma espécie, a gente vai ver se existe diferença entre machos e fêmeas, tá? E a gente vai fazer esse teste usando o que nós já conhecemos de estatística. Um é que são os gráficos que nós vimos na aula passada e hoje as medidas de resumo que vão nos ajudar a fazer essa análise. Então, deixa eu só mostrar aqui os dados para vocês novamente. São 333 observações, né? 333 pinguins diferentes, e aí observado a característica de cada um, tá? É, tem o ano aqui também onde foi observado, então eu acredito que possa existir a chance de ter o mesmo animal observado em anos diferentes. Por exemplo, esse pinguim aqui de número um foi observado em 2007, mas ele também pode ter sido observado em 2008, 2009, tá? É, pelo menos esse conjunto de dados ele
Ele não especifica se tem, eh, se todos são animais diferentes ou mesmo em anos diferentes, ou se eu posso ter animais, né, repetidos. Ele não fala nada nesse sentido. Pelo menos eu, superficialmente eu não sei, tá? Ele não fala. Bom, vamos voltando aqui. A gente vai considerar essa anotação agora de x vai representar minha característica ou minha variável, ok? E nós vamos usar essa seguinte notação. X1 vai representar a característica observada no objeto 1. Aqui no caso do pinguim, se x é a minha característica massa corporal, tá? O x1 é esse valor aqui, ó, 3.750 gramas. Tá? O x2 vai ser esse outro aqui, e assim por diante. Isso vai representar para a gente uma coleção de observações que a gente chama de amostra também. Bom, lembrando que aqui o- em cada x é observada a mesma característica, a mesma variável. Só vai, eh, só vai ser diferente o objeto de estudo onde a gente está observando essa variável. A gente define como estatística, né, como uma medida de resumo, uma função que é uma função da amostra. Qualquer cálculo que eu fizer em cima da amostra é chamada de estatística, tá? Então nós vamos ver hoje estatísticas onde a gente consegue resumir os dados, ou seja, condensar a informação contida na amostra em estatísticas, que vão representar um único valor ou no máximo dois valores aí, dependendo da estatística. E tem três tipos de medidas de resumo. A de centralidade, que, como o próprio nome está dizendo, ela indica algo central, tá? Se a gente voltar para a aula passada e, e ver coisas como o histograma, por exemplo, aqui, o que que seria uma medida de centralidade? Seria um valor aqui, ó, numa, na, em s- nessa amostra, que vai representar o meio, né, a centralidade dos dados, onde aqueles dados estão se dispersando em torno. Por exemplo, pode ser algo desse tipo aqui, ó. Aqui já deu erro aqui.
ponto. Então seria isso daqui. Esse ponto aqui em vermelho é o ponto onde os dados que eu estou observando, eles estão se dispersando em torno dele, tá? Então, a medida de centralidade, ela vai servir para isso. Ela vai ser um ponto aqui onde os dados se dispersam em torno dela. Além da medida de centralidade, nós temos também a de dispersão, que ela expressa o quanto os dados estão longe daquele valor central da medida de centralidade, né? Se eles estão muito dispersos ou pouco dispersos, que aí entra para a gente a questão de variabilidade. Quanto, eh, quando são muito dispersos, a gente diz que tem uma alta variabilidade, quando tem uma baixa dispersão, uma baixa variabilidade. Essa dispersão e variabilidade estão diretamente ligadas com a característica de heterogeneidade e homogeneidade dos dados. Se os dados são mais próximos do valor central, então os dados são mais homogêneos, ou seja, os objetos são bem parecidos entre si. Agora, quando eu tenho uma, uma variação, né, uma variabilidade maior, eu digo que esses dados são mais heterogêneos, porque os objetos eles são mais diferentes entre si. E o que a gente vai usar como marcador para ser, né, o que é uma alta dispersão, o que é uma baixa dispersão, é o quanto ele se afasta em relação a uma medida de centralidade. As medidas de posição elas servem para a gente ter uma ideia já do comportamento da distribuição de probabilidade dos dados. E a medida mais simples que a gente tem de centralidade é a média. Além de ser simples, ela é de fácil interpretação. A maioria das pessoas consegue interpretar a média amostral, média aritmética ou a média amostral. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a amostral, mas ela ainda é uma média aritmética. Então, eh, além de ela ser fácil o cálculo dela, né? E, e o outro é que a gente está acostumado com a interpretação de média amostral desde quando a gente é criança. Então, é muito. é, ela leva muita informação e ela é mais acessível para um público maior, tá? Então, é o que é a mais usada, né? Justamente por ela ter ela alcançar, né, mais pessoas na hora da interpretação. Bom, e o que que ela faz? Ela funciona como um valor onde eu vou distribuir, né, o meu, o meu total, digamos assim, e vou distribuir para os objetos de estudo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 pessoas, eu tenho o salário delas, que a gente pode observar aqui, ó, os números. O que seria a média aritmética ou a média amostral delas? Seria eu somar todos esses salários e distribuir igualmente. Então, teria um valor de 4.066,67. Então, o que nós vamos ver aqui é só uma medida, que é esse 4.066, e ele vai trazer toda a informação da amostra para a gente aqui através desse único valor. A gente não precisa olhar de novo para isso daqui, a gente pode olhar só para esse valor. O
que eu posso dizer aqui? É, posso dizer que são pessoas que têm um salário médio ok, tá? E ganham acima de 2 salários mínimos, tá? Então, eu consigo tirar informações desse único valor sem precisar olhar para todos os dados. Então, a expressão matemática da média aritmética ela é representada por essa fórmula, tá? É, vamos nos atentar somente à notação que está aqui ó, com um x e uma barra em cima. X representa a característica que nós estamos observando e essa barra em cima significa que aquilo é a média aritmética daquela característica, tá? Se eu tivesse uma outra variável aqui, y barra seria a média aritmética das observações da característica y. Como é que eu calculo? É simplesmente somar toda aquela amostra, né, o x1, x2 até o xn, que é o tamanho da minha amostra, e dividir por n, que é o tamanho da minha amostra. E aí isso vai me dar a, a amostra aritmética. Voltando aqui para os nossos dados, vamos analisar a questão de, de peso dos pinguins. Eu vou criar aqui um outro conjunto de dados é, somente para uma espécie que é a gento. Então aqui esse esse db1 eu só vou ter informações sobre a espécie gento, tá? O que nós vamos analisar aqui é a massa corporal. A massa corporal ela está diretamente ligada a, a, a outras medidas biométricas, por exemplo, altura, eh, comprimento de membros e tudo mais. Então, assim, a gente vai levar em consideração que animais mais pesados são animais maiores, tá? Então, eu vou calcular aqui a média da massa corporal desses pinguins. E eu vou fazer isso para as 3 espécies. Feito isso, eu tenho aqui a média das três. A da última deu um erro. Deixa eu só ver qual foi o problema. Eu acho que é Team Strap. Então aqui, ó, é, a massa corporal da espécie Gento é de 5.092, ou seja, eles têm em média 5 quilos, tá? A espécie Adele tem 3.706 gramas, a média, né? Ou seja, 3,7 quilos. E a Chin Strap
tem também 3.733 gramas, ou seja, 3,7 quilos. Então, o que que a gente pode analisar aqui? A gente não está vendo os pinguins, né, que a gente observou, a gente não está vendo, a gente só está vendo três números, mas mesmo assim eu já consigo extrair informação. Um, a espécie Gento, né, ela é mais pesada do que as outras duas espécies. E as outras duas espécies, elas têm em média a, a massa corporal parecida, né, semelhante. Tá? Porque eu sei que a média ela está condensando todos os valores aqui, é como se todos os pinguins tivessem esse peso, tá? Dentro do Adele, do Chinstrap e do Gento. Então eu posso comparar essas médias para eu saber coisas desse tipo. O Gento é maior do que as outras duas, e a Adele e a Chinstrap são espécies com massa corporal bem semelhante. Isso também sem a gente ver os pinguins. Se a gente vier aqui ó, no Google Fotos, eh, a gente consegue ver essas, essas três espécies. A Adélie, essa daqui, é um pinguim pequeno, né, de 3 quilos. É, acho que a maior característica dele é que a, a cabeça aqui ela é toda preta, né, com as penas pretas. E tem esse olho aqui diferente. Já Guento é, não tem uma referência, né, para a gente conseguir saber qual dos dois é maior. Mas a Guento ela é essa espécie aqui, um pouco mais diferente, né? Ela tem o bico mais uma cor aqui meio laranja, meio vermelho. E ela também tem essa marca branca aqui na cabeça que fica diferente da Chin Strap ou da Adele. E a Chin Strap é essa daqui, ó. Aqui tem uma foto interessante, ó, porque eu tenho uma Adele, que é esse daqui, e o Chin Strap. Pode ver que eles são animais bem parecidos, né, em questão de tamanho, que foi o que a gente observou em relação à massa corporal. Agora, aqui tem a com o Gento, a Chinstrap Gento. O Gento ele é um pouquinho maior. Opa, tem imagens sensíveis aí. Bom, então olhando aqui, né, os- as três espécies, a gente conseguiu ver que a Chinstrap e a Adélie são animais mais próximos, né, em termos de peso e tamanho, e o a Gento levemente maior. E foi o que a gente observou aqui na hora de analisar a média, tá? Bom, a média tem todos esses prós, né, a favor dela de ser fácil de calcular, é, fácil interpretação e só que é, ela tem uma característica é, única dela que que às vezes pode nos levar a uma análise um pouco fora do que realmente é o comportamento da amostra,
por conta dela ser sensível a alguns valores muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, eu tenho essa amostra aqui de 8 observações, que tem esses números, certo? Calculando a média, eu vou somar todos esses valores e dividir por 8, eu vou ter o valor, uma média de 4,5, tá? O que eu vou fazer agora é substituir esse x8, né, tirar o 11 e colocar um número maior, e aí vamos ver o que que acontece com a nossa média. Troquei aqui o 11 por 30, né, que é um número bem maior, e é um número bem diferente dos outros, ó. Os outros são aqui abaixo de 8 e esse daqui já 30, né? A gente olha assim, ó, por exemplo, o 1 está mais perto desses números do que, do que o 30 dos outros números, tá? É, então, esses números aqui, até o x7, eles são próximos, eles são valores próximos, que a gente chama de homogêneos. Agora, esse x8 aqui não, ele é heterogêneo, porque ele é um número bem distante dos outros. O que que acontece quando eu tenho esses valores que a gente chama de discrepantes ou extremos? O que que aconteceu aqui? É, a minha, a minha amostra, ela permanece quase, quase que totalmente igual. A única diferença é um único valor que teve um número mais discrepante. E aí o que que aconteceu? A média que era antes 4,5, por conta desse número aqui discrepante, ela subiu para 6,4, tá? Ou seja, a média ela sempre vai se deslocar para o valor extremo, aquele que está muito longe dos demais. A mesma coisa acontece quando eu tenho um número muito pequeno. Por exemplo, eu vou devolver aqui o 11 para o x8 e o x1, que antes era 1, agora vai ser -8. Quando eu calcular a média, essa média foi 3,6, ou seja, a amostra inicial era 4,5, a com valor discrepante grande foi para 6,4 e essa que tem um valor discrepante muito pequeno foi para 3,6. Então perceberam que quando eu tenho um valor extremo grande, a média tende a esse valor grande. Quando eu tenho um valor extremo pequeno, que é o caso aqui, ela também tende a esse valor pequeno. Então, assim, a média ela é sensível a esses valores extremos, né? É, o que isso significa? Que a média ela não é uma boa medida de centralidade quando eu tenho dados heterogêneos, tá? Quando há muita heterogeneidade nos meus dados. Porque, como ela é sensível, ela vai para um determinado valor que pode ser que não seja ali um real ponto de centralidade, tá? Então a gente diz que essa média aritmética ela é uma medida sensível a valores discrepantes ou ela é uma medida não robusta, que ela sofre influência de valores extremos. Tá? Só para a gente definir o que é valor extremo, né? O que é um valor discrepante. É um valor atípico, né? Da, da população, é, ou seja, é um valor que tem probabilidade muito pequena de ocorrer e ele está distante, assim, ele está em áreas periféricas da nossa população. Por exemplo, é possível ter na cidade de Manaus alguém com 2,20 m, 20 é muito, né? 2,10 m. É possível, só que é raro, tá? Eh, Nesse caso, ele seria considerado, né, um valor discrepante, visto que a maioria das pessoas estão entre ali
1,60 m, 1,70 m. Tá? Isso são valores discrepantes. Tem um outro termo que é que muitas pessoas confundem a questão de valor extremo com que com esse termo aqui que é bastante comum, que são os outliers. Outliers são valores que eles não fazem parte da nossa população. Portanto, se eles não fazem parte da nossa população, ele deve ser descartado, tá? São dados descartáveis. Esses outliers, eles são provenientes de erros não amostrais, que pode ser, não é da minha população, ou seja, população diferente. Eu obtive um erro na hora de medir, eh, na hora que eu fui medir os pinguins lá, minha balança estava descalibrada, aconteceu uma outra coisa, né? A pessoa pisou ali na balança e acabou, tendo um peso maior. Então, assim, são erros de medidas, esses são erros de medidas. E tem também, por exemplo, quando você vai transcrever as informações que você coleta para para uma base, né, uma base de dados estruturada, né, como o Excel, por exemplo, quando você for anotar alguém, você ou alguém que esteja fazendo isso, anota de um jeito, de uma forma errada. Isso é chamado de erro de registro. Então, os outliers, eles são quantidades que não fazem parte da nossa população e eles devem ser eliminados da nossa amostra. E as possibilidades para ele acontecer são essas aqui, tá? Então, a gente não vai confundir a definição de valor discrepante extremo com outlier, tá bom? Bom, a média eh, ela também tem uma outra característica que é muito boa, é que ela serve como medida ou estimativa para coisas que podem acontecer no futuro, tá? É, não é que não é que ela vai acertar em cheio, mas ela vai diminuir o erro entre o que você vai observar e o que você estimou, tá? Por exemplo, aqui, vocês estão vendo essa linha vermelha, ela está representando a média. Deixa eu aumentar aqui. Essa linha vermelha representa a média. Os pontos pretos aqui são as observações. E essa linha tracejada em laranja é a diferença entre a média e o valor observado, que é o que eu acabei de falar. Não é que a média ela vai acertar a tua previsão, mas é que ela vai minimizar esse erro aqui, essa distância. Essa distância a gente chama de desvio ou erro, tá? Então, a média aritmética ela vai minimizar isso. Então, sempre que você quiser fazer alguma estimativa sem usar uma modelagem, né? Você está trabalhando com alguma série histórica, que é aquele último gráfico que nós vimos na aula passada. É, quando você quer fazer uma previsão para um valor futuro, é só você usar a média, que ela já é uma boa estimativa. Tem formas melhores? Tem. A gente consegue criar modelos que conseguem fazer previsões muito melhor que a média, tá? Mas, mesmo assim, a média ela ainda é uma alternativa, né? Uma alternativa viável, visto que essas distâncias aqui vão ser as menores possíveis. Então, por exemplo, se vou fazer uma outra, eu vou colocar aqui
o ano em que foi observado, e aí nós teríamos algo assim. Teríamos esse gráfico aqui de série histórica. É, se nascesse um próximo pinguim, qual seria a estimativa do peso dele quando ele é adulto? Seria essa média aritmética. Seria essa média aritmética seria usada, né, esses 5.100 como sendo a previsão, né, de qual a previsão de peso para os pinguins no próximo ano. A estimativa é de 5.100 gramas. Então, se eu pegar esses dois dentro da mesma espécie, tá? Mas em anos diferentes, vamos ver qual seria a diferença da massa corporal entre eles, da média da massa corporal. Ó, do ano de 2007 foi 5.100, que seria a previsão para o próximo ano. Também tenho animais que vão estar aí próximo de 5.100. E aí eu já tenho aqui 5.027. Como eu falei, eu não vou. É rara a probabilidade de você é, acertar exatamente o número é muito pequena, tá? Seja qual for a metodologia que você usa. Mas a aproximação aqui, ela é boa. O que que a gente tem aqui? A gente tem 5.100 menos 5.027,78. Eu tive aqui um erro de 72 gramas, tá? O erro de previsão. Vamos fazer a mesma coisa agora para o ano de 2009. Aqui eu já tive animais um pouco mais pesados, né? 5.157, que vai dar aqui da nossa previsão feita lá em 2007, é, a diferença vai ser de 57,32 gramas, né? Então, assim, é, eu não precisei fazer nenhum modelo mais, mais avançado, nem muito elaborado, para a gente conseguir fazer uma previsão para uma determinada característica, tá? Essa previsão com base na média serve tanto para coisas que são observadas no tempo, quanto para coisas que não são observadas no tempo, tá bom? Bom, uma outra medida de centralidade bastante usada, mas ela não é tão popular quanto a média, é a mediana. A definição da mediana é que 50% dos valores observados
são menores ou iguais à mediana, e os outros 50% são maiores ou iguais, ou seja, ela realmente divide os dados ao meio, tá? 50% para cada lado. E por conta dessa definição, o cálculo dela é um pouquinho chato, tá? Porque a gente precisa organizar os dados que vão vir assim, né? Eh, os dados que eu vou observando, eles são aleatórios. E aí eu preciso construir um conjunto chamado Hall, que é eu organizar esses dados em ordem crescente. Dessa forma aqui, ó. E aqui eu tenho esse x com o 1 entre parênteses, porque esse parêntese significa eh, que não é o primeiro objeto de estudo, e sim é o menor valor observado na amostra, tá? É o x de ordem 1, que é o menor valor. Então, eu vou construir isso daqui em ordem. eh, a ordem é não decrescente, na verdade, tá? Que ela pode crescer ou ser igual, como é o caso aqui ó, do x de ordem 2 com o x de ordem 3, eles são iguais, tá? Do 3 para o 4, ele já cresce, vai para 5. Isso daqui, essa ordenação, ela também é uma estatística, tá? Que é chamada de estatística de ordem. Então, o xi é o x de ordem i. E aí pode ser do 1 até n, sendo o x1 o menor valor observado e o xn o maior valor observado. Ou seja, o x1 é o mínimo, o xn é o máximo. Tá? Bom, e obtendo esse rol, que é esse conjunto, aí a gente tem duas formas de calcular a mediana. Uma é se o tamanho da amostra é par e outro se ele é ímpar, tá? É, nesse caso aqui, quando o tamanho da amostra é um número ímpar, como por exemplo, nesse rol aqui que eu tenho 7 observações, eu vou substituir esse 7 aqui no lugar do n nessa expressão. Vou colocar um 7 aqui, tá? E aí a minha mediana vai ser o x na ordem 7 mais 1 dividido por 2. Então, 7 mais 1 é 8 dividido por 2, 4. Então, é o x de ordem 4. E aí a gente vem aqui e o x de ordem 4 é o 5. Então, minha mediana vai ser 5. O que é interessante a gente observar? Eu tenho 3 observações antes do 5, né? Menores ou iguais que 5. Eu também tenho a mesma quantidade de observações maiores ou iguais que 5. Tá? Então, a mediana, ela de fato divide os dados ao meio. E é claro que tem a versão para quando o tamanho de amostra é par, que, que é bem semelhante. Você só vai substituir o n pelo tamanho da amostra. Então, nesse caso aqui que eu tenho 8, eu vou colocar aqui no lugar do n 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, esse daqui é o x de ordem 4. Aqui, 8 sobre 2, 4, com mais um, 5. Então, eu vou ter aqui uma soma do x de ordem 4 e do x de ordem 5. Tá? Aqui, eu substituí o n pelo 8. Obtive isso daqui. Agora, quem são os x de ordem 4 e 5? X de ordem 4 é o número 5. X de ordem 5 é o número 6. Então, 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Então, a minha mediana, nesse caso, é 5,5. Tá? Bom, o que é mais interessante para a gente é saber interpretar a mediana. Tá? A interpretação dela é um pouco diferente da amostra, da média, porque a média ela soma, né, tudo e divide igualmente para todo mundo, então é como se todo mundo tivesse aquele valor observado para a característica.
A mediana não, ela está dizendo que a metade da observação é inferior a ela, metade é superior a ela, tá? Esse fato dela dividir ao meio já nos dá uma ideia de probabilidade, porque se ela é um valor que está dividindo os dados ao meio, então já sei que a ocorrência de um valor inferior a ela, a probabilidade disso ocorrer é de 50%, e um valor acima dela também é de 50%, tá? Bom, mas a mediana ela tem uma outra característica que para a gente vai ser mais interessante, que ela é, contrariamente à média, ela é uma medida robusta, ou seja, ela não é sensível a valores discrepantes. Por exemplo, eu tenho esse rol aqui que nós calculamos ainda agora, a mediana é 5,5. Se eu fizer o mesmo exercício que eu fiz no cálculo da média, substituir o 11 por 30, aqui eu até exagerei, eu coloquei um 1000 aqui. Se fosse uma média, a gente já saberia que a média ia tender para esse 1000, né? Mas o que que acontece com a mediana? Usando aquela expressão para cálculo da mediana, a mediana vai continuar sendo 5,5, tá? Ou seja, mesmo que eu tenha um valor discrepante aqui muito grande, a mediana não se alterou. A mesma coisa, eu não coloquei, mas a mesma coisa ocorre quando eu tenho um valor muito pequeno. Por exemplo, se eu colocasse aqui no lugar do 1 - 20, tá? Eu ainda ia ter o mesmo cálculo para a mediana e daria o mesmo valor, 5,5. Então, assim, a média vai tender a valores extremos, ou discrepantes, e a mediana não. Então, isso já serve para a gente como uma medida para a gente identificar a heterogeneidade nos meus dados. Como média e mediana são medidas de centralidade, eh, quando os meus dados forem homogêneos, a chance delas serem valores próximos é muito alta, tá? Então, o comum, né, o comum de se observar é que a média e a mediana sejam valores aproximados. Agora, quando eu tenho, né, uma fonte de heterogeneidade como um valor discrepante, a média vai se afastar. Então, a gente já tem o nosso primeiro indício eh, de, de heterogeneidade, né? Como detectar heterogeneidade nos dados. Aqui é só para exemplificar a questão que eu falei para vocês, que a média ela funciona como um método de previsão para valores futuros, porque ela diminui, tá, o erro, né, entre a previsão e o valor observado. Então, o que eu tenho aqui é um erro total, ou seja, eu estou somando aqui o módulo, né, a diferença em módulo entre a previsão, que é a média, e o valor observado. E esse erro total dá 2.675. Se eu usar a mediana para fazer previsão, o meu erro vai ser de 3.083. Os dois podem ser usados para previsão, só que a média aritmética ela sempre vai ter, né, o menor erro. Então, se você tiver que usar um dos dois para fazer previsão, usem a média aritmética, tá? Professor, mas a questão da média aritmética ser sensível, né, ser uma medida não robusta, vai me atrapalhar na minha análise? Não, tá? Não atrapalha em nada. A gente só usa é, a, a, a média para verificar se existe uma diferença com a mediana, e aí a gente consegue ver se tem fator de heterogeneidade, mas ainda assim a média permanece como sendo uma das melhores
a melhor medida de resumo de centralidade que nós temos, tá? Ela só vai perder informação quando tiver valores extremos, tá? Mas lembrem que valor extremo tem uma probabilidade, né? Tem aquela expressão que o pessoal fala que é um ponto fora da curva, é esse valor extremo, é aquela coisa que é atípica, que tem uma probabilidade muito pequena de ocorrer. Então, assim, se essa probabilidade é pequena de ocorrer, não fiquem com medo de usar a média para nada, tá? Porque a probabilidade disso daqui ter uma influência muito forte é bem pequena. E se você tiver um tamanho de amostra grande, né? Esse valor discrepante ele eh, vai diminuir quanto maior o tamanho da amostra, menor é a influência desse valor discrepante. Lembra que lá na primeira aula, quando a gente estava falando sobre população e amostra, estimativa e valor de parâmetro, que eu mostrei aquele exemplo daquela imagem que tem um cachorro, né? Quanto mais informações a gente tinha, mais pixels coloridos a gente tinha, melhor eram as nossas estimativas. Ou seja, ah, quanto mais informação eu tiver na minha amostra, mais próxima a minha média vai ser da média, né, da população e menor vai ser o efeito de valores discrepantes, tá bom? Então, por isso que a gente sempre busca um tamanho de amostra maior possível, justamente para não ter, né, influência dessas coisas. Bom, então, como eu já disse, se a média é sensível e a mediana não é sensível, a gente pode usá-las para detectar possíveis valores, possíveis fatores de heterogeneidade. Um dos fatores que a gente pode investigar usando essas duas medidas são esses valores discrepantes. Então, assim, eu falei que o natural é sempre a média e a mediana serem valores próximos, tá? Porque quando eu tenho isso daqui, significa que ou eu não tenho valores discrepantes, ou a influência deles não é grande nas minhas observações. E aí, isso aqui ocorre geralmente quando os dados eles são homogêneos. Então, o que eu tenho aqui nesse exemplo é a média é 99,02 e a mediana 98,74. Então, a gente considera esses valores próximos, então significa que não tem nenhum valor extremo aqui. Se a gente olhar para esse gráfico, a gente vai ver que não tem nenhuma barra, né, aqui longe dos demais, caracterizando aí um valor extremo. Vamos olhar para os nossos pinguins. Eu vou voltar a olhar somente por espécie. Em que eu vou calcular a mediana. Nojento. Vou calcular a mediana também para a espécie Adele e para a Chinstrap. Bom, o que eu tenho aqui? A minha mediana é 5.050, a minha média é 5.092.
São valores diferentes, mas se a gente pensar na unidade de medida, que é grama de animal, desses animais, a diferença aqui é de 42 gramas, tá? Então, 42 gramas não é uma diferença tão grande assim entre esses animais, tá? Então, a gente pode considerar que a média e a mediana são valores próximos. Então, aqui a gente já consegue argumentar o seguinte, que aqui os dados podem ser homogêneos. Eu não tenho valores discrepantes, tá? E aqui eu vou usar o recurso gráfico para a gente, né, o histograma, para a gente verificar se realmente tem ou não esse. Bom, o que que eu tenho aqui? O comportamento aqui dos pinguins. Eu vou adicionar aqui uma linha vertical para a média e uma linha vertical também para a mediana. Aqui uma vai ser vermelha, a média vai ser vermelha, a mediana vai ser azul. Só fazer uma linha um pouco mais grossa para ficar fácil de visualizar. Bom, agora fica mais fácil da gente analisar essas duas informações. A variabilidade dos pinguins estão entre 3.500 gramas e 6.500 gramas, tá? Então, para essa variabilidade aqui, a média, que está aqui em vermelho, é um valor bem próximo da mediana, tá? Você não parece ser um valor tão diferente, ter uma diferença significativa. Bom, e pode observar que o histograma ele está representando aqui a frequência, né? A frequência dentro desse intervalo. Pode ver que ele está aqui mais próximo desse valor aqui com maior frequência, porque aqui eu vou ter 50% das observações e aqui mais 50% das observações, tá? Isso já nos dá uma ideia em termos de probabilidade, tá? Por exemplo, se eu perguntar qual é a chance de eu ter um pinguim de menos de 4.500 quilos. Digamos que abaixo de 4.500 ele não esteja nutrido o suficiente, por exemplo. Então, qual seria essa probabilidade? Essa probabilidade, como é um valor aqui, o 4.500 é um valor abaixo da mediana, eu já sei que esse valor aqui é menor do que 50%. Então, a probabilidade de eu ter um pinguim subnutrido seria menos de 50%. Tá? A mesma coisa vale para o contrário. Aqui, acima de 6.000, o pinguim já está bem acima do peso. Então, a probabilidade de ter um pinguim acima do peso, ou seja, maior ou igual a 6.000 gramas, é, eu sei que daqui do 3.500 até o azul, eu tenho 50% das observações. E, e do azul até 6.000, eu tenho mais uma quantidade de observações. Então a gente diz aqui que tem bem mais de 50% de chance de ocorrer
né, é, ocorrer um pinguim abaixo dos 6.000, consequentemente a probabilidade de ter acima, né, de ele estar acima do peso é bem pequena, tá? É bem menos de 50%. Eu sei que ainda não dá muita informação sobre em termos de probabilidade, mas já é alguma coisa, tá? Agora vamos ver as outras espécies. Vou pegar aqui a Adele. A, desculpa. A média foi 3.706 gramas e a mediana foi 3.700. Então significa que tem bem pouca diferença, né? Só 6 gramas. Então aí não parece ter valores discrepantes e os dados parecem ser homogêneos. Então eu tenho os mesmos indícios aqui da espécie é, vento. Ah, vamos ver aqui o histograma. O histograma é esse. E aí você vê, né, que a média e a mediana são valores muito próximos, porque quando você considera toda a variabilidade aqui do peso deles, essa diferença entre as duas é bem insignificante, tá? Agora vamos ver se na Team Strap tem alguma coisa diferente. Bom, a média deu 3.733 e a mediana 3.700. Então a diferença aqui foi de 33 gramas, então é também muito pequeno. E se a gente olhar aqui para o histograma, ver que se a gente observar a dispersão, né, dos dados em torno aqui dos valores centrais, esses valores centrais são valores muito próximos. Então, nas três espécies, eu tenho é, eu tenho essa mesma condição aqui, né, de essa suposição nossa, que os dados são homogêneos e não parece não ter valores discrepantes, tá? E a gente confirma isso olhando para o gráfico. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou introduzir uma fonte de heterogeneidade, que é uma fonte chamada de grupos. A gente já viu que em termos de média, existe uma diferença entre a Gento e as outras duas. Eu vou colocar aqui junto com a Gento a Chinstrap, tá? Vou fazer aqui para baixo. Só para a gente recordar aqui, a média do Gento é 5.092, tá? Agora vamos ver o que que acontece se eu tiver duas espécies que são, pelo menos em relação à massa corporal, são diferentes.
Bom, o que eu tenho aqui é, sim, a média do Gento e do Chinstrap são diferentes, mas quando eu junto as duas, a minha média e minha mediana, até que ficaram mais distantes, né, uma da outra, né, que quase um pouco mais de 100 gramas de diferença, mas quando eu olho aqui para o histograma, a, a dispersão dessas observações não faz sentido eu considerar essas duas coisas diferentes. Então eu digo que elas são próximas, tá? Média e mediana. Se elas são próximas, os meus dados são homogêneos, eu não tenho valores discrepantes. Isso a gente consegue ver que eu não tenho nenhum valor discrepante aqui, um grande, né, e nenhum pequeno. Bom, se a gente analisando a média mediana, eh, e tendo eh, duas espécies aqui dentro, que a gente já viu que existe uma diferença na média delas, ó, a, a média do Gento é 5.092 gramas e do Chinstrap é 3.733 gramas, tá? Por mais que as médias sejam diferentes, mas quando eu vejo o comportamento das, dos dois, dos dois animais juntos, não parece ter tanta diferença quando a gente olha aqui para o histograma, tá? Quer dizer, pelo menos em relação à média mediana, né? Não tem nenhuma diferença. Vou colocar os dois gráficos, três gráficos na mesma tela, tá? Eu vou colocar todos aqui de 2000 a 7.000. Vou colocar 8 e aqui um. E agora a gente consegue comparar usando o histograma para ver se de fato essa diferença existe ou não. Fiz errado. 3 e um aqui. Agora o que que a gente tem aqui? Acho que assim tá melhor. Todos os gráficos estão na mesma escala, tá? De 1.000 até 8.000 gramas. E aí a gente consegue. Esse aqui não ficou.
Peraí, deixa eu consertar aqui. É, eu coloquei no lugar errado. Não, tá certo, eu só fiz o. Eu tirei o Team Strap. Agora sim. Analisando o médio e mediano, o que que a gente observou? Que é esse terceiro gráfico aqui. Que por elas estarem próximas, esses dados aqui são homogêneos, ou seja, não tem, parece não ter uma diferença significativa entre a espécie Guento e a Chinstrap. Mas quando a gente olha assim, né, com todos na mesma escala, fica mais fácil da gente observar. Existe uma diferença entre essa primeira aqui é a Gento e essa aqui é a Chinstrap. Existe uma diferença entre elas duas? A gente já viu que em termos de média e agora também em termos de mediana são bem diferentes. E aí vocês veem que se a gente sobrepor aqui um ao outro, eu vou ter duas coisas bem diferentes, dois comportamentos bem distintos, tá? Então, assim, é, ex- o histograma está nos mostrando que existe sim uma diferença na variabilidade, né, no comportamento da massa corporal da espécie Gento e Chinstrap, tá? Então a gente não conseguiu só com a média e mediana detectar esse tipo de, de fator de heterogeneidade, tá? Então significa que só olhando para a média e só olhando para a mediana, isso não é suficiente, tá? Mas para outras coisas a gente consegue. Deixa eu colocar aqui, eh, vou inserir aqui um valor extremo, tá? Eh, eles vão até ali 7.000 gramas. Eu vou colocar um animal aqui de 14 quilos, de 4.000 gramas. Vamos ver o que que a gente consegue em termos de média e mediana. Ó, a média já caiu dos 5.050, não, 5.092. Ué, por que que ela caiu? Se era para aumentar. Ah, tá, desculpa, gente. Tenho que executar isso aqui. Ela aumentou, tá? De 5.092 passou para 5.166. A mediana ela vai continuar a mesma, que é 5.050, tá? Mas mesmo assim ainda não parece ter um efeito muito grande, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu só tenho um valor extremo, né? Que é esse 14.000 aqui. E como eu tenho muitas observações, acabou que, mesmo eu tendo um valor extremo, ele não influenciou tanto assim na minha média, tá? Mas mesmo assim, influenciou, mas não tanto, tá? Ele só vai ser considerado para eu ter aqui um valor discrepante que vai fazer com que a média tenha uma diferença significativa para a mediana, teria que ser um valor muito absurdo, tá? Então,
Dificilmente eu conseguiria tendo só um animal. Precisaria de mais. Mas quando a gente olhar isso aqui no histograma, o histograma ele facilita muito a visualização de valores extremos, porque ele vai colocar aqui. Aqui ele não colocou, mas é porque a frequência é tão pequena, tão insignificante que não apareceu aqui, mas até porque está limitado até 8.000, né? Então não vai aparecer. Pronto. Ó. Isso daqui é um valor discrepante, tá? Quando termina aqui quando a maioria dos meus pontos estão aqui, das minhas observações estão aqui, né, dentro do histograma, e aí eu tenho uma região com frequência zero, e aí do nada aparece uma frequência aqui bem separada. Isso daqui é um valor discrepante. Posso até diminuir para não ficar um valor tão aberrante assim. Vou colocar aqui 9, um animal de 9 quilos. Pronto, isso daqui era o 9 ainda está grande, eu acho que 7,5, tá? Vou colocar aqui, ainda tem um animal de 7,5 kg. Então o que é que acontece? É, os dados, naturalmente, eles têm a tendência de ficar próximos aqui ao centro, tá? Como eu falei. Então, o histograma ele vai ter essa forma com as pontas, né, do histograma com uma frequência muito baixa. Aqui, ó, tanto para valores grandes quanto para valores pequenos. E aí eu vou ter uma região que não tem frequência é zero, ou seja, a probabilidade de ocorrência aqui é zero. E aí do nada aparece um cara sozinho, né, com uma frequência aqui diferente de zero, né, bem afastado da maioria dos dados. Esse daqui é o valor discrepante. Eu posso inclusive ter também o outro lado, né, um valor discrepante pequeno, sei lá, um, um pinguim aqui com 2 quilos. Ó. Então esse caso aqui eu tenho é, valor discrepante tanto o lado esquerdo quanto para o lado direito, tá? Por que que eu estou insistindo nessa questão de detecção de valores extremos? Uma é porque a gente precisa verificar se a nossa população ela é homogênea ou heterogênea, porque geralmente quando a gente vai fazer uma análise estatística, um projeto de pesquisa, a gente parte do princípio que a gente parte de uma hipótese que existe uma heterogeneidade dentro desses dados. Por exemplo, qual é o comportamento de doenças é, bucais ali de indivíduos é, com relação a um fator socioeconômico, por exemplo, como alguém que tem recursos o suficiente para ter acesso a, a- aos procedimentos, né, como se diz, de rotina, né, uma limpeza, né, aqueles procedimentos de rotina, e pessoas que não têm. Então, a gente parte da hipótese que existe uma heterogeneidade nesse, nessa nossa população, né, que são essas pessoas. Então, tudo que a gente está vendo aqui é em relação à detecção de heterogeneidade. No caso aqui, eu estou colocando uma heterogeneidade de que é valores discrepantes, mas depois a gente vai eh, olhar essa questão de grupo, como nós olhamos ainda há pouco nos pinguins, eh, que tinha uma diferença entre grupos ali. Então, esses são fatores de heterogeneidade que a gente consegue observar por meio das medidas de resumo e do recurso gráfico, que são indícios para a nossa hipótese, tá? Se aqui eu já não tiver indícios para a nossa hipótese, ou seja, o comportamento da doença, né, sei lá, de cárie, na minha população é a mesma para todo mundo. Então, a gente para por aqui, a gente nem chega a fazer nenhum teste
ou nenhuma modelagem mais precisa. É, além disso, é, essas características como o grupo, o agrupamento ou aqui os valores discrepantes, eles vão nos levar a funções matemáticas eh, apropriadas para eles. Quando eu digo apropriada, é que o comportamento desses dados, eles são melhor descritos com uma função matemática, e essa função matemática vai me levar ao procedimento para eu testar aquela minha hipótese, tá? E se eu não faço isso, a gente cai no problema que eu comentei na primeira aula sobre o erro do tipo 3, que é você ajusta o modelo do jeito certo, né? Faz a interpretação do modelo de jeito certo, mas os teus dados não servem para ser analisados por meio daquele modelo. Então, eh, há muitos erros na, na literatura, em artigos, em livros, aplicados por conta desse tipo de problema, porque o pessoal acaba usando funções de probabilidade que não são adequadas para os teus dados, como, por exemplo, a normal. A normal, ela, ela é uma distribuição, por exemplo, que ela não acomoda muito bem valores extremos. Então, se o meu caso fosse esse daqui, meus dados fossem esse, eu já não poderia usar essa distribuição normal, né? Porque ela não trabalha muito bem com esses valores extremos. E outros, e outros meios de, de heterogeneidade também, tá? Então, ela trabalha muito bem com dados homogêneos. Então, por isso que é interessante a gente ficar sempre pesquisando essa questão de homogeneidade, heterogeneidade, quais são os fatores de heterogeneidade, porque eles vão levar a funções de probabilidade diferentes, tá? Bom, aqui no meu texto não tem o outro fator de heterogeneidade, é esse aqui que eu já mostrei para vocês, né? É, quando a minha média ela é maior do que a mediana, eu tenho aqui um valor extremo ou discrepante à direita. E quando eu tenho a minha média menor do que a mediana, eu tenho um possível valor extremo à esquerda, tá? Mas isso também pode, tem outras situações que também pode ocorrer isso. Por exemplo, eu posso ter grupos, né, que é esse caso aqui, ó. Isso daqui não é um valor extremo, né, que está longe desses aqui que são a maioria, porque essa quantidade é muito grande. Então, valores extremos, a probabilidade tem que ser pequena, então a frequência vai ser pequena. Se eu tenho uma frequência grande, relativamente grande, então eles não são valores discrepantes. Eles são outro grupo, tá? Então, o que está acontecendo aqui é, é eu ter grupos distintos e por conta disso, a minha média e minha mediana também podem ser valores diferentes por conta deles. Nesse caso aqui, a média deu 172 e aqui minha mediana 198. Tá? Então a média aqui é bem menor. Então aqui não é um caso de ter valores extremos à esquerda, e sim dois grupos. É, grupos é muito difícil de você detectar fazendo a análise de média e mediana. Tá? É, para detecção de grupos, o ideal é sempre você fazer o recurso gráfico, que fica bem mais fácil. Porque pode acontecer esse tipo de situação.
eu tenho dois grupos, tá? E eu tenho a mesma quantidade de observações em cada um desses grupos. E aí o que eu tenho é que a minha média e a minha mediana são valores muito próximos ou quase iguais, né? Muito semelhantes. E o que é e o que além disso nos leva a uma análise errada é que média e mediana são valores centrais, são centrais. Então, a maioria das observações tem que estar próximo delas. E o que a gente vê aqui é que a média e mediana são valores aqui, ó, em uma zona que tem frequência zero, ou seja, probabilidade de ocorrência de valores zero. Então, quando eu tenho grupos, média e mediana, elas ficam sem, sem utilidade nenhuma, tá? Aqui também, mesmo quando eu tenho grupos com tamanhos diferentes, a minha média, nesse caso, a média ficou aqui em 1,72, próximo aqui de 1,80. A mediana até que ainda ficou aqui dentro de um grupo, mas ficou dentro de um grupo só, tá? É, ela está mais aqui, né? Mais próximo do 200. Então, assim, é, os grupos eles podem fazer com que a média e a mediana não tenha interpretação nenhuma, utilidade nenhuma, se eles estiverem dessa forma aqui, tá? O que a gente chama quando tem grupos com tamanhos iguais ou semelhantes, né, quantidade de observações semelhantes, nós chamamos de grupos balanceados. E quando eles não têm, né, tem diferença aqui na frequência, a gente chama de grupos desbalanceados. Um outro, um outro fator que pode fazer com que a média seja diferente da mediana é a assimetria. Primeiro, vamos entender o que é simetria. É, vou criar aqui para vocês dados simulados. Esses dados aqui não ficaram muito simétricos, não. Deixa eu, deixa eu tentar de novo. Esse aqui já fica mais bonito. Eu vou colocá-los centralizados entre -5 e 5. Agora tá ótimo. Bom, o que é simetria? Simetria é quando o comportamento do- dos valores abaixo das medidas de centralidade, que aqui no caso estou colocando a média nessa linha vermelha. Quando abaixo elas tiverem um comportamento semelhante, né, ao dos valores acima, o que que significa? Que essas barras mais altas do histograma, elas estão próximas da média ou da mediana, tá? E a frequência ela vai caindo de forma simétrica dos dois lados, de, de tal forma que se eu calcular a frequência aqui de 2 e de -2, essa frequência tem que ser um número muito parecido.
tá? Muito semelhante. Aqui no caso eu acho que são iguais, mas tem que ser próximos. Então, assim, se a frequência é de dois valores simétricos, que no caso aqui o -2 e o 2, eles são simétricos em relação ao zero, então eu tenho aqui que, a, que, a, que o comportamento dos meus dados é simétrico, né? É como se eu colocasse um espelho e cada lado é o reflexo do outro, né? É, então, isso é simetria, tá? Isso daqui que vocês estão vendo são dados gerados a partir da distribuição normal que eu acabei de falar para vocês, que é assim, é a função mais comum e a mais usada dentro da estatística, tá? Então, para os seus dados serem analisados a partir de uma metodologia que supõe o uso de distribuição normal, os teus dados têm que parecer com isso daqui, tá? É claro que na prática não vai estar tão bonito assim, mas ele vai ser algo parecido. Então, quando eles estão assim, eu tenho simetria e se o decaimento, né? Isso daqui a gente chama de cauda. Essa, essa ponta aqui onde vai caindo a frequência, tá? Essa partezinha aqui. A gente chama de cauda. Acho, acho que aqui eu consigo. Não, não, fiz besteira. Então tá. Isso daqui e essa parte aqui, onde vai ficando uma frequência baixa, a gente chama de cauda. Se as caudas elas têm que ser do mesmo tamanho para serem simétricas. Se eu tiver uma cauda mais alongada para um lado ou para o outro, aí eu tenho um comportamento de assimetria, tá? Então, assim, para eu usar aquela distribuição normal, além da homogeneidade, meus dados estarem assim, eles serem simétricos, eles precisam ser simétricos, não podem ter caudas diferentes. Um indício quando eu tenho essas caudas iguais, né, ou seja, eu tenho um comportamento simétrico dos meus dados, é quando a média e a mediana são valores muito próximos. Tá? Agora, eh, se elas forem diferentes, aí pode ser que eu tenha assimetria, tá? Então, assim, a média, além de ser sensível a valores extremos, ela também é sensível à assimetria. Por exemplo, aqui a minha média é 8,6 e a mediana 6. Então, é um valor por aqui, onde está o, o cursor. Aqui não, mas aqui, ó, onde está o cursor. Vocês conseguem perceber que eh, os dois lados eles são totalmente diferentes? Ou seja, eh, eu tenho uma cauda mais longa para o lado direito e uma cauda mais curta para o lado esquerdo. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, eu digo que os meus dados são assimétricos à direita ou positivos, tá? Se ao contrário, aqui, ó, minha cauda está para o lado esquerdo, minha cauda mais alongada está para o lado esquerdo, aí eu tenho uma assimetria negativa, que está errado, tá? É assimetria negativa ou à esquerda, tá bom? Então, são são esses fatores de heterogeneidade.
São esses fatores de heterogeneidade que a gente tem que procurar nos dados. Um, são os valores extremos ou discrepantes, tá? É sinônimo, tá, gente? Só que o termo valores extremos quase não é usado. O mais usado é o discrepante. E se você for conversar com pessoas de outras áreas que usam estatística, eles vão chamar isso de outlier, mas não necessariamente são outliers, tá? E vem os grupos e, por fim, simetria e assimetria, ok? Essas são são os três principais fatores de heterogeneidade que vão eh, determinar ali, ou pelo menos nos direcionar para que tipo de função nós devemos usar para os nossos dados, tá bom? Tem outras características, sim, tá? Mas essas, essas são as mais comuns, tá? As mais observadas. Então, tem um quarto que a gente também vai ver daqui a pouco, que é alta variabilidade, que, que está diretamente relacionada com o termo heterogeneidade, tá? Alta variabilidade significa heterogeneidade. Bom, vamos voltar aqui para os nossos pinguins e analisar agora o histograma deles para ver se a gente consegue eh, observar se temos assimetria ou simetria nesses dados. Pronto. Eu vou mudar o gráfico para uma estrutura mais retangular para isso não afetar a nossa análise. Então eu tenho isso aqui, ó. Vou até deixar o outro aqui visível, né? O simétrico aqui, ó. Algum desses aqui parece ser simétrico? Não, tá? Nenhum deles parece ser simétrico. Parece ter esse comportamento aqui. O que que a gente consegue enxergar aqui? É, se eu olhar aqui para o lado direito da mediana, a cauda é, é diferente do lado esquerdo, tá? Então aqui para a espécie de Ento, eles não são simétricos, eles são assimétricos. Nesse caso aqui, como as barras maiores estão para o lado direito, então ele é assimétrico à direita ou positivo. O, a, a espécie Adele também não são é, coisas semelhantes, né, em torno da média e da mediana.
Então, parece aqui que a cauda mais alongada é aqui para a direita também, então tem uma simetria. Mas essa espécie aqui, ela está bem bagunçada, ela está bem heterogênea. Tem outras coisas aí dentro também. E a chin strap também não tem simetria. Aqui nem dá para a gente determinar a simetria dela direita, porque tá bem estranha esses dados. É mais provável que eu tenha grupos aqui, grupos nos dois do que a assimetria. A assimetria só está mais clara nesse primeiro aqui, no Guinto. Tá? Então, assim, tem uma terceira medida de centralidade que não está nos meus slides, que é chamada de moda. Tá? A moda, ela é o valor, o valor observado mais frequente. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra aqui com 4, 4, 2, 3, 2. Então, se eu tenho essa amostra, é, o número que mais se repete aqui é o número 2. Então, a minha moda, que eu vou representar por MO, é o número 2. Pode acontecer também de eu ter isso. Aqui, no caso, o 1 e o 4 estão se repetindo, são os mais frequentes, eles têm a mesma frequência. Então, nesse caso aqui, a minha moda são esses dois valores, é o 1 e o 4, tá? A moda ela é a única medida de resumo que pode assumir mais de um valor. É, ela é extremamente útil para a gente na análise gráfica, na análise dos histogramas, porque ela facilita essa análise aqui, tá? Quando eu for procurar a moda aqui, é só eu procurar a maior barra, a barra mais alta, tá? Nesse caso aqui, a moda não é só um valor, né? É um grupo aqui que vai de 4.500 a 5.000. Então a gente chama isso de classe modal. A classe modal desses dados é entre 4.500 e 5.000. E a gente faz a análise da assimetria e simetria com base nessa barra maior. Então aqui, ó, eu tenho eh, as barras à direita, né, dessa barra maior aqui, elas são mais altas do que as, as adjacentes à esquerda. Então isso daqui eu tenho uma simetria à esquerda, à direita, desculpa, né? Porque eu tenho maior probabilidade para esse lado. A cauda é maior para esse lado. Agora nesse daqui que ficou confuso, a gente olha, a gente olha agora para essa cauda, essa classe aqui. Então a gente vê aqui para a esquerda que ela tem uma queda, uma queda mais brusca, para o lado esquerdo uma queda mais acentuada. Mas existe é, uma outra coisa aqui, ó. O decaimento aqui para a direita, ele, ele não é sempre decrescente, porque nesse intervalo há um crescimento na frequência e depois um decaimento. Quando eu tenho essa estrutura aqui,
que a frequência cai e depois ela sobe e cai de novo, isso daqui pode estar representando um grupo, tá? Então é bem provável que eh, esses, esses animais aqui dessa espécie tenham dois grupos aqui, um com maior quantidade aqui, que tem essa moda em termos de massa corporal, e eu tenho aqui um outro grupo com uma maior massa corporal, tá? A mesma coisa a gente observa aqui na Chin Strap. Eu tenho aqui a minha barra maior, mas eu tenho aqui, ó, aqui ela cai, mas na próxima ela sobe. Então é bem provável que isso daqui também seja um outro grupo, tá? Mas isso daqui não está tão aparente não. Esse daqui é mais aparente. Quando eu fiz o gráfico com duas espécies juntas, ficou, ficou fácil de observar essa questão de grupos, ó. Eu tenho aqui a minha barra maior, né, que é a minha moda. A direita ela cai de um jeito, né, ela é sempre decrescente, mas do lado esquerdo não. Eu tenho um decrescimento e depois cresce novamente, e depois decresce. Então eu tenho essas duas curvas, né? Seriam dois picos aqui no histograma. Nesse caso aqui é exatamente as duas classes, né? Os dois grupos, a Chin Strap, que é mais leve, e o Gento, que é mais pesado. Então, quando eu olho assim e observo esses dois picos, né, como se fossem uma outra moda, é um indicativo de grupos, tá? Que de fato nesse caso é. Bom, e aqui a gente encerra as medidas de centralidades e vamos para a medida de variabilidade e posição.